Programa livre para todos os públicos. Olá, está começando um programa que vai mudar o seu olhar sobre a sua cidade. Urbanidade está no ar. Será que o beach tênis está mudando o jeito que o morador usa a cidade? A gente vai saber disso já já. A gente conversa também com o professor e arquiteto João Dias. E para começar, vocês vão conhecer comigo o motivo das faixas de pedestre coloridas nas ruas de Fortaleza. No segundo semestre de 2020, surgiu a Outra Casa Coletiva, uma organização da sociedade civil que funciona como república de acolhimento para jovens LGBTQIA+. Eu conversei com o ator e jornalista Ari Areia, responsável por essa iniciativa. Ari, conta pra gente como foi que surgiu a ideia de criar essa casa e como foi o processo, para implantar ela. Então, assim, a gente surgiu no primeiro ciclo da pandemia, eu acho que por conta de um aumento de uma demanda de necessidade de gente LGBT sem teto, né? E aí a gente juntou um grupo de militantes e ativistas da cidade e resolvemos criar esse espaço para suprir uma ausência, a princípio da família, né, e em posterior do Estado, que se a família abandona, o Estado deveria acolher, só que o Estado não tem essa estrutura. Como você avalia, já que você falou da questão das políticas públicas, elas voltadas aqui para Fortaleza, para essa questão, para essa temática? 6, 7 anos, a execução orçamentária, né, da rubrica destinada à proteção de pessoas LGBT em Fortaleza foi 0. Né? Isso está no portal da transparência. Por outro lado, aqui na capital era o único município do estado que tinha um centro de referência, com psicólogo, advogado, assistente social, onde as pessoas podiam procurar. Precária, mas o único equipamento. Agora o governo do estado está abrindo também um centro de referência. O que é possível fazer para interromper o ciclo de morte? Iniciativas como essa surgem para tentar interromper o ciclo de morte. Se você sabe que uma pessoa ela foi expulsa de casa, uma pessoa trans foi expulsa de casa, ela não tem como trabalhar, porque ela não tem como comer e não tem onde morar, essa pessoa trans ela vai ser uma estatística. O que a gente faz? A gente interrompe isso de alguma forma. Para nós, o ideal seria que iniciativas como essa não precisassem existir. Fala pra gente qual a proposta da casa. A nossa proposta é ser uma sombra. As pessoas que estão, de fato, assim, nessa caminhada muito exaustiva, elas podem sentar debaixo dessa sombra, tomar uma água, comer, se sentir seguras de alguma forma para organizar as ideias e falar assim, tá, agora eu vou por ali. A gente oferece suporte psicológico, e assistência social. A gente também conta com assessoria jurídica, e uma das iniciativas que eu acho mais incríveis dentro desse processo todo é o nosso núcleo de empregabilidade. Conversa com a galera para organizar currículo, preparar para a entrevista de emprego, ver essa galera conseguindo caminhar com as próprias pernas e não falar assim, eu posso ficar mais 3 meses? Falar assim, não, olha, agora eu já consigo alugar meu próprio canto, eu estou bem. E aí a gente se mantém por meio de doação. Recebemos doação em alimento, em material de higiene pessoal, serviços, às vezes vem uma pessoa oferecer aqui uma palestra, ou oferecer uma vivência, trazer algum tipo de compartilhamento de experiência, e isso para a gente também é muito importante. Cada abraço que chega é fundamental para dizer com que força ela vai conseguir caminhar para além daqui. Fala da importância de iniciativas públicas, privadas e do terceiro setor na inclusão da população LGBTQIA+. A gente está vivendo um momento assim, na história do mundo, em que as iniciativas de solidariedade ativa elas estão se mostrando essenciais. Assim, não dá para a gente não teria chegado até aqui se não fossem as pessoas compartilhando o pouco que elas têm, com a vizinha que está desempregada ou com o vizinho que perdeu a condição de se manter. E a Outra Casa, ela está incluída no meio disso, As pessoas resolveram se juntar, tem cerca de 30 e poucos profissionais de multi-áreas que doam do seu tempo por parte do poder público, o que a gente espera é essa sensibilidade,
né, assim, de quem tem a responsabilidade e de quem tem o poder e o recurso na mão. De uma forma geral, a gente precisa de mais árvores dando sombra para as pessoas poderem respirar e organizar suas vidas e seguir. Sobre as faixas coloridas, que é uma coisa que a gente está acompanhando aqui, o que tu achou dessa iniciativa? Eu acho legal essa coisa da interferência no mobiliário urbano, porque eu acho que a cidade fica mais agradável. Assim, as capitais, né, as grandes cidades, elas acabam sendo muito hostis para pedestre, para ciclista. Então eu acho que quanto mais interferências assim, nesse mobiliário urbano, com cor, com mais espaço para bike, para o pedestre e para o carro, eu acho que a cidade ela melhora de alguma forma. Ela sinaliza, né, um olhar para uma outra possibilidade, que não é tão cinza. Eu conheci o Caio, um garoto trans de 22 anos que trabalha em um café no Benfica, mesmo bairro onde está localizada a outra casa coletiva. Ele foi um dos acolhidos. Hoje se mantém com seu trabalho. Caio, conta um pouquinho da tua história pra gente, como foi que você conheceu outra casa coletiva e como você foi acolhido? Já tinha saído da casa da minha mãe, saí da casa da minha mãe com 16 anos de idade. E aí já aconteceu muitas coisas durante esse tempo, até eu fazer 20 anos. Aí eu comecei a morar com minhas tias, só que lá não havia respeito, né? Questão de gênero, de pessoas que chegavam lá me chamando Caio e diziam que não existia Caio, isso e aquilo. Ele me atrapalhou muito, eu estava muito conturbado naquele momento da vida, precisando de um refúgio. Eu vim para cá, né? Passei 3 meses e me incluíram novamente na sociedade. Eu adorei, porque estava muito difícil para mim arrumar emprego. Agora eu estou trabalhando de garçom, que lá é um ambiente muito bom, muito agradável, que foi a outra casa coletiva que me propôs esse ambiente. Você se sente acolhido pela cidade? Assim, infelizmente você passou por essa experiência com a sua família, mas aqui no Benfica, né, que é um bairro que acolhe a diversidade, tem uma diferença, né? Mas assim, como você se sente em relação à cidade como um todo? O Benfica, né, que eu sou bem recebido, bem acolhido, porque aqui é um público mais LGBT, né, mais o nosso público. Que futuramente, né, com a nosso protesto, com a nossa luta, a gente consiga chegar em um ambiente bem, ser bem recebido, ser tratado como você quer ser tratado, tipo Caio, né, sou o Caio. E a pessoa adquirir aquele e absorver, né, não, é o Caio, vou tratar ele como Caio. Você acha que iniciativas como a faixa colorida ajudam a ampliar a discussão em torno desse tema? Sim, colabora porque tem muita gente, né, que não conhece a nossa bandeira, não procura saber o que é, por que aquela faixa está ali, daquela cor. Aí a pessoa acaba pesquisando e entendendo melhor sobre a gente, né, sobre a nossa história também, porque a bandeira, né, a nossa bandeira representa muito o que a gente é hoje. Você se sente parte da sociedade? Assim, por bastante tempo eu achei que eu não ia me incluir mais na sociedade. E eles me trouxeram, me proporcionaram isso. Me proporcionaram um emprego, me proporcionaram socializar com outras pessoas, amizades novas, né, que conheci aqui no Benfica. Ajudou a gente bastante a se motivar a voltar para a sociedade. Em abril deste ano, em uma ação intitulada Pare, Pense e Passe com Amor, algumas faixas de pedestre em Fortaleza ganharam as cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBTQIA+. A proposta dessa iniciativa é estimular a reflexão da sociedade a atravessar seus preconceitos e aceitar que somos diversos. Juliana, de onde surgiu a ideia das faixas coloridas? Bom, vários países, né, do mundo e algumas cidades brasileiras já vêm adotando faixas de pedestres coloridas com as cores do arco-íris, que é o símbolo, né, do LGBTQIA+, para dar mais visibilidade para as pessoas vítimas de preconceito. Então foi um projeto desenvolvido pela MC junto com o grupo Mães pela Diversidade. A gente se uniu aí para justamente sinalizar alguns cruzamentos e dar mais visibilidade para esse tema. Explica pra gente essa questão da legislação de trânsito, né? Que as faixas foram pintadas, coloridas, tudo, mas teve que ser readaptada para essa legislação de trânsito. Explica pra gente. Bom, nós fizemos uma adaptação para aquilo que é regulamentado pelo Código de Trânsito Brasileiro, onde a extensão do passeio ela pode ser colorida
desde que haja uma linha de bordo que identifique aí a divisão do passeio e da pista de rolamento, e assim foi feito aqui em Fortaleza. Nós também fizemos uma proteção com balizadores e tachões, então a parte colorida, que é o símbolo desse projeto, ele permaneceu, e fizemos apenas uma adequação do fundo da cor da faixa de pedestre, que pelo próprio Código de Trânsito diz que tem que ser na cor preta. Então, mesmo com as adaptações, né, o mais bonito, que é o colorido mesmo das cores do arco-íris, ainda permanecem nesses locais. Qual o objetivo dessa ação? Para aumentar a visibilidade, para aumentar a discussão sobre esses dois temas, que é o preconceito e também a redução da acidentalidade das pessoas aqui em Fortaleza. Nós temos sido referência, tanto no Brasil quanto no mundo, de cidade que tem conseguido reduzir pelo 6º ano consecutivo as pessoas que perdem a vida no trânsito. E que esse dado estatístico tão positivo também, né, seja uma realidade para as pessoas que estão perdendo a vida vítimas de preconceito. Como essa iniciativa colabora para gerar uma reflexão na sociedade, para evitar preconceito, combater, né, o preconceito e as pessoas aprenderem a respeitar a população LGBT? Bom, quando nós implementamos esse projeto no início do ano, nós fomos atacados, né, por toda a população. Muitas pessoas tinham esse preconceito meio que velado, e a partir do momento que o órgão de trânsito ele toma essa decisão de também fazer parte de um projeto desse tão maior, que é a preservação da vida das pessoas, a gente foi, de certa forma, muito criticado pelas pessoas, mas eu acho que o mais importante é a gente deixar essa mensagem que você pode não aceitar, mas você tem a obrigação de respeitar, né, a diversidade sexual, levar à tona essa discussão, e o objetivo maior dela é que as pessoas tenham mais respeito pelo outro. Quem está acompanhando o programa de hoje é o arquiteto e professor João Dias. E para começar, João, eu queria saber por que a formação e educação de profissionais influencia o futuro da cidade? Eu acredito que fazer com que o aluno perceba que a arquitetura e urbanismo é, acima de tudo, uma função social é o grande fim que a gente tem, né? Penso eu que quanto mais a gente aproxima o nosso aluno da dor do segregado, tenha o segregado como o ciclista, que não se sente seguro em chegar no seu destino, ou o cadeirante, que não consegue acessar com independência prédios e ruas, quando na realidade ela é acima de tudo. E aí está esse encontro entre educação e arquitetura e urbanismo, que ela tem uma função social. Porque a cidade, ela é múltipla, ela é absurdamente descentralizada, sabe? E eu falo isso muito para os meus alunos, assim, que eu odeio essa expressão de Fortaleza é um ovo, porque eu acredito que as nossas bolhas sociais são ovos, né? Ovos de codorna. Então, numa cidade como Fortaleza, por exemplo, você tem do centro da cidade à Praia do Futuro, da Praia do Futuro ao Bom Jardim, dinâmicas totalmente diferentes, rostos totalmente diferentes, arquiteturas diferentes, ambiências totalmente diferentes. Então, como eu posso dizer que tudo isso está no mesmo balaio que é um ovo, né? Fazer uma aproximação muito refinada entre essa concepção do aluno da profissão e a ideia de que ele não consegue fazer nada só. Sair da nossa percepção do certo, né, do que a gente acha que é bom para a cidade, encontrar outras percepções que seja bom também para a cidade, né? Então esse é o grande exercício, né? E esse talvez seja o grande impacto da profissão aí no futuro para a melhoria, né, para o aprimoramento da nossa cidade, da urbanidade, se assim posso falar. Eu acredito que o arquiteto ele tem que enxergar a cidade de uma maneira muito disruptiva. E a gente hoje em dia é de caixa em caixa. É a caixa da guarita do nosso apartamento ou da nossa casa para a caixa do carro, para a caixa da nossa empresa. E assim a gente vai abrindo mão da vivência da cidade. A gente se expor fisicamente às cidades e às suas complexas formas de vida. Tudo é uma questão social no final das contas. A gente tem um compromisso muito grande é melhorar esse país, melhorar essa cidade, melhorar a relação das pessoas umas com as outras, né? Então isso a gente não aprende na universidade, isso a gente aprende do lado de fora. E como eu gosto muito de falar, principalmente para o estudante de arquitetura, que é uma pessoa que vai trabalhar com a cidade o tempo todo, insistentemente, a verdadeira sala de aula é o meio da rua, estar no meio ali dos nossos alunos e ter a consciência de que eles podem ensinar a gente tanto quanto a gente pode ensiná-los, talvez uma forma
disruptiva de encarar o meu lugar enquanto professor, sabe? E talvez também seja um desafio, é algo que eu tenha que me policiar diariamente para poder fazer, assim, na minha profissão, né? No meu dia a dia enquanto professor. Vamos dar uma paradinha para o intervalo e no próximo bloco vamos conhecer uma nova mania nas praias e academias da cidade. O programa Urbanidade volta já. Já imaginou misturar tênis com praia? Não, pois isso já é uma mania aqui em Fortaleza. Mostra aí, Ayane. A gente sabe que uma opção super democrática e saudável de ocupar os espaços das cidades é o esporte, né não? E o da vez, o que é o boom assim do momento, é o beach tênis. Você pode estar ouvindo falar só agora, mas para muita gente ele já conquistou o coração há muito tempo. A gente vai conversar com o Robson, que é líder aqui nessa área da beira-mar do beach tênis. E o esporte já tem um tempinho, já tem um tempo, não é de hoje. Mas o grande boom veio agora, virou uma verdadeira febre, uma moda nas praias do Brasil, não só de Fortaleza. Você acha que isso se deve também à pandemia? Sim, se deve sim à pandemia, mas eu acredito que alavancou também o beach tênis aqui na cidade de Fortaleza. Foi algumas academias apostarem em introduzir, né, o beach tênis, a modalidade. Alguns condomínios também introduziram nos seus espaços de área de lazer e pessoas físicas mesmo que fizeram nas suas casas de praia, nos seus condomínios reservados. Não tem contato físico, é o ar livre, né? Então todo esse conjunto... Cada um usa o seu material, a sua raquete, né? Isso, eu acho que seja isso o boom do nosso beach tênis. A gente observa que a paisagem da orla ela mudou, essa parte aqui da areia, e a gente sabe, a gente percebe que o beach tênis ele teve também esse pontinho aí, né, nessa ocupação nesse espaço. Qual você acha que é a importância do beach tênis para essa ocupação desse espaço aqui da praia? Era um espaço onde não tinha vida, era um espaço bem escuro, acreditando no esporte, né? Porque eu acredito assim, onde o esporte chega, ele dá luz, ele dá vida, ele dá energia. Teve a revitalização também, foi o que agregou muito aqui também ao nosso espaço. E você se apaixonou pelo beach tênis. Como foi esse comecinho, até você montar a sua escolinha? Eu, justamente com os meus primos, a gente trabalhava pegando as bolinhas de tênis. E quem é pegador de bolinha de tênis, o sonho dele é virar professor. Começamos a entender que para ser professor, também tinha que estudar educação física. Formando, o beach tênis já tinha surgido, já estava com um públicozinho bacana. E aí foi onde eu montei a escola, eu acreditei. E estamos hoje aqui nesse lindo espaço maravilhoso. Quais você acha que são os benefícios do beach tênis que ele traz de bom para a galera? Como qualquer outro esporte, né, ele traz qualidade de vida para a pessoa, né, a socialização entre pessoas. Hoje chega uma pessoa aqui para jogar, ela já sai amiga da outra, né? Facilmente ela consegue ser introduzida dentro de um grupo de beach tênis. O beach tênis ele é um esporte super, hiper democrático, né? Tem a pessoa que começou hoje, ela joga com a pessoa que já treina há um ano, né? Devido à sua facilidade. O beach tênis ele é fácil, ele é divertido e ele é saudável. A Laís Helena é bem conhecida aqui pela galera do beach tênis, mais conhecida como Lala, né? Lala pela galera. E ela foi a precursora do beach tênis na beira-mar, não foi isso? Isso. Como começou essa história? Eu morava no Rio de Janeiro, já aposentada, né? E jogava lá frescobol. Cheguei lá em 2002. Que é parecido, né? É parecido, mas só que o beach tênis é igual ao tênis, para botar nos buraquinhos, né? E o frescobol, você tem que ser camarada com o outro, né? Aí em 2008 surgiu o beach tênis. Quem trouxe o beach tênis foi um cara de fora. E então, quando foi em 2010, eu resolvi voltar para minha terra, para Fortaleza. Comprei 4 raquetes Power, que eram as únicas que existiam na época lá. Comprei essa coisa aqui para dividir, né? E a rede, porque aqui não tinha ainda aqueles quadradinhos. Então a senhora aqui. trouxe mesmo fisicamente, com a rede, com as divisórias, Foi, porque com quando eu tudo. chegasse aqui não ia ter. E trouxe as bolas e tudo. E aí tudo começou lá no Jardim Japonês. Em frente ao Jardim Japonês. Comecei a jogar
2 vezes na semana. Então lá era para aprender a jogar quem quisesse. O que a senhora acha que mudou desse início para cá? Hoje nós estamos em 2021, a senhora começou lá em 2010, o que mudou? Quais são as diferenças? Eu acho que o beach tênis é o verdadeiro coqueluche, né? O pessoal ama o beach tênis. O beach tênis existe agora em Fortaleza toda. Então, tudo de bom para a senhora. Muito beach tênis ainda, muito sol, muita areia. Tudo bem. E é aí que o esporte acaba sendo muito mais que um esporte. Pessoal, essa aqui é a Almerinda Catunda, ela é empresária e há mais de 5 anos pratica o beach tênis. Ela disse uma frase para mim muito curiosa antes da gente começar a entrevista, que o beach tênis ressignificou a sua vida, é verdade? Total. O beach tênis, eu costumo dizer também que é um caminho sem volta. Depois que você entra, você só fala beach tênis, você quer jogar todo dia, você quer treinar para você melhorar a sua performance. E para mim é só alegria. E eu conheci o beach tênis caminhando aqui na Beira-Mar. E depois que eu fiz a primeira aula, nunca mais parei. E para mim é maravilhoso. Ele ressignificou total a minha vida, completamente. Gente, a Lady Diana começou com o hobby, está desde o iniciozinho, né, aqui pelas praias com beach tênis, mas ela veio do futebol, de outro esporte. E aí, como foi que você se apaixonou pelo beach tênis? Aí veio a ideia de montar a escola e ele começou ensinando como a Laís Helena e eu fui a aluna dele também. E aí eu comecei, treinava de manhã, treinava de tarde, toda hora treinava. E ele foi me ensinando tudo que eu sei hoje, né? Você que já era uma moça que vinha do esporte, né? Já está acostumada com o esporte, mas quais os benefícios que você enxerga do beach tênis para a saúde, para a vida? O beach tênis ele tem um gasto muito calórico, né? A gente perde muitas calorias, muita movimentação, tira o estresse. Você chega aqui, começa a treinar, quando termina o treino já está em outra vibe, né? E aí termina o dia muito bem, tem um bom resultado. Legal, então não é só a brincadeira. Não é só a brincadeira. Ele é um estilo de vida para você, ele é a sua profissão. Isso, minha profissão. Viajo para jogar os torneios, dou aula de manhã, de tarde, de noite. Então a gente tem que estar bem, né? Preparar o corpo para aguentar essa rotina. O beach tênis ele é formado pelo quê? É a raquete, com a rede, quantos jogadores? É feito de dupla, 2 contra 2. Precisa ter uma rede, né? Que ela é 1,70 m de altura. A delimitação do espaço, que ela é 16x8, e 1 ou 2 bolinhas e 4 raquetes, né, uma para cada, e vamos pro play. Você agora vai ter uma das missões mais difíceis da sua vida, que é ensinar um pouquinho o beach tênis, porque eu sou bem ruim no esporte. Você me ensina? Então vamos lá, vou lhe ensinar. Eita, agora! Bora. Um dos segredos aí foi a atenção e muita resistência, viu, gente? O sol tava quente. Apesar de zero prática e muitos erros, fica aí a dica de um esporte super bacana e divertido. Vamos voltar a fazer contato com o arquiteto e professor João Dias. João, é importante o arquiteto ficar atento a esses novos hábitos da população, como no caso do beach tênis? Eu acredito que o arquiteto ele deve estar atento às ressignificações da cidade, porque ela é mutante, né? Então ela cria novos hábitos o tempo todo. A gente tem que estar atento a isso, porque nós temos a responsabilidade de intervenção nela. Então essa nossa familiaridade com as novidades é fundamental. Hoje mesmo aqui no programa teve uma matéria sobre beach tênis, que é uma coisa que não faz parte da minha criação enquanto fortalezense, mas que praticamente hoje a cidade toda está praticando. Você vai passando nos cantos, vai vendo o pessoal na praia treinando, amigos, crianças. Então esse exercício de visualização, né, esse exercício de diagnóstico visual do arquiteto tem que estar o tempo todo acontecendo na minha concepção. É como se fosse um exercício rotineiro. A gente bota o pé para fora da cama e já tem que estar olhando aquilo que está diferente, tem que estar olhando o espanto, né, aquilo que me espanta. E quais são as perspectivas de mudança, de melhoria ou de manutenção daquilo que já está bom.
Eu enxergo o futuro da minha profissão de arquiteto mais democratizada. Eu acredito, penso eu, que hoje a arquitetura e o urbanismo ela ainda é pouco reconhecida pela cidade, é pouco reconhecida pelos seus habitantes, não por culpa desse senso geral, mas eu acredito que seja por culpa nossa mesmo. O lugar da cidade que me traz uma memória afetiva, que é a Praça do Ferreira. Eu tenho uma relação muito íntima com a Praça do Ferreira, primeiro por hoje morar no centro da cidade e segundo por conviver ali muitos anos com meu avô, basicamente só eu e ele, tomando café, conversando com seus amigos, iniciando politicamente na sociedade. Então, sempre que eu passar por ali, sempre que eu botar o pé naquela praça, ela vai ter a minha reverência. Eu acredito que urbanidade é um substantivo com cara de verbo. Ser urbano, que urbanizar, deve partir do princípio da igualdade. Temos um dever de transformar o nosso território em algo mais civilizado, saudável e principalmente mais igualitário. Então, urbanidade, para mim, ele deve ser encarado pela sociedade de um modo geral e pelo profissional de arquitetura e urbanismo dessa maneira. Urbanidade está no fim. Se a gente não se encontrar nos espaços da cidade, não se preocupa que a gente se encontra aqui na TV Diário. Até o próximo programa. Tchau!